Nós vamos dar continuidade a essa série de sermões nesse livro que o apóstolo escreveu quando estava preso, capítulo 12 até o verso 18, Filipenses 12, 18, 12 ao 18. Capítulo 1, verso 12, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou com ousadia, também a tradução, a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agora queremos rogar Teu Espírito Santo, que venha iluminar nossas mentes, venha abrir os nossos corações, para que as palavras aqui pregadas, Senhor, que é Cristo pregando para a sua noiva, o Espírito Santo possa aplicar, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a expor esse texto com fidelidade, com coragem e ousadia, mostrando a beleza do Evangelho, Deus, a graça do Evangelho. É isso que nós te rogamos nessa noite, para amor de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, é do conhecimento de qualquer leitor da Bíblia que Paulo percorreu longa distância, né? Visitando as principais cidades. Paulo tinha uma técnica, né, que hoje é adotado por alguns centros de missões, de plantar as igrejas nos centros mais que tenha mais quantidade de gente. Por quê? Porque é mais fácil ali você construir uma igreja e depois ir para os locais mais distantes da capital, vamos assim dizer. Foi sempre uma prática dos reformados, quando vieram aqui para o Brasil, de todas as denominações, vinham para os grandes centros, que eram as grandes cidades, as capitais, Pernambuco, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, para daí ir se afastando e ir para os interiores. Essa é uma perspectiva, é uma ideia tirada das Escrituras. Você pode ver que Paulo fazia isso. Ele ia para os grandes centros de grande população, Macedônia, Grécia, como Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas e outras cidades. Alcançar essas cidades com o Evangelho significava também atingir as regiões vizinhas. Porém, acima de tudo, Paulo queria pregar a mensagem salvadora em Roma, porque Roma era a capital do império. Veja lá, se você ler um pouquinho da história de Lutero, ali na Reforma Protestante, muitos católicos, como tinha esse afã, esse desejo de conhecer Roma, que era a cidade do império, já não mais na Reforma, mas era a cidade importante em termos de eclesiologia, de formar lá os grandes bispos, tá certo? Então, nessa perspectiva, voltando para Paulo, Roma, capital do império, onde estava toda a movimentação. Então Paulo queria ir para lá. A cidade imperial se orgulhava de ter uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Penetrar em Roma com o Evangelho seria um feito que se propagaria, e dali Paulo pretendia ir para a Espanha. Mas lembre-se que já existia uma igreja lá, tá certo? Muito antes de Paulo ter essa perspectiva de querer ir para lá, para Roma, já existia uma igreja estabelecida em Roma, certo? Mas Paulo tinha esse desejo de fazer essa ponte, como vai lá dizer em Romanos capítulo 15, 24,
deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 15, 24. Acompanhem comigo. Romanos 15, 24. Mas agora estou de partida, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Isso é antes de Paulo, a carta foi escrita em Roma, antes de Paulo escrever Filipenses. Filipenses está lá na frente. Agora Paulo está preso nessa cidade. Paulo pretendia ir para lá como missionário. Na perspectiva de Paulo, acompanha a linha de raciocínio, na perspectiva de Paulo, seria muito mais, e logicamente tem sentido isso, seria muito mais útil ele solto, passar por ali, compartilhar o evangelho com os irmãos e Espanha. Só que nem sempre a nossa perspectiva é a perspectiva de Deus. Paulo vai para Roma, mas ele não vai como um teólogo. Paulo não vai lá como o apóstolo Paulo. Paulo não vai para lá como apóstolo dos gentios. Paulo não vai para lá como o grande teólogo, o grande escritor. Paulo vai lá como prisioneiro. Mudou a perspectiva. Ele conseguiu realizar seu desejo de estar em Roma, porém de uma forma que ele não imaginava. Mas chegou em Roma como um prisioneiro acorrentado. Foi preso em Jerusalém e mandado para Roma para ser julgado por César. Ao chegar à cidade, permaneceu numa prisão domiciliar, mais ou menos em torno de 2 anos. Em vez de estar livre para pregar multidões, Paulo estava confinado em uma prisão, esperando ser julgado por César e receber o veredito final. Estaria agora a mensagem do evangelho também presa? Paulo está preso, mas será que a mensagem está presa? Na minha ótica, sim. Eu solto, tenho condições de pregar. Agora estou preso. O evangelho não vai avançar. Que pena, Senhor. Fiz o que pude, mas o Senhor conduziu até aqui. Estou em Roma, preso, e o evangelho acabou. O maior missionário estava preso. Como então ele poderia evangelizar Roma? A estratégia de Paulo não pôde ser colocada em prática. Mas e a estratégia do Senhor? Foi frustrada? Tendo em vista que o apóstolo estava preso, como este fato significaria agora Paulo viver para Cristo? Porque ele solto vivia pregando, anunciando, e agora preso. Como é que ele viveria para Cristo? Esse texto que nós lemos, irmãos, começando do verso 12, na verdade é toda uma sequência até o verso 26. Verso 12 até o verso 26 é um pensamento só, mas como é muito rico, né, de conteúdo teológico, prático para nós, foi o que eu fiz. Eu peguei 2 pontos, do verso 12 ao 18, e domingo, se Deus permitir, eu estarei pregando dos versos 19 a 26. Então o tema nesta noite é: o que significa viver para Cristo? E nós vamos ver 2 pontos. É servi-lo, não importa as circunstâncias, está do verso 12 ao verso 13. E é servi-lo, não importa as pessoas. O que é viver para Cristo? É servi-lo, não importa as circunstâncias. E eu quero que vocês acompanhem comigo o verso 12. Paulo vai dizer assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Este versículo o verso 12 é uma frase, quando Paulo diz: quero, irmãos, é uma construção que Paulo sempre repete. Quero que vocês saibam, quero, irmãos, que vocês estejam cientes. Ele diz isso preparando para o que virá depois, chamando a atenção do povo. É uma espécie de introdução que serve para despertar, para chamar, para prender a atenção do povo, do seu leitor, para aquilo que irá ser falado depois. Reconhece, vai dizer: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o evangelho. Paulo reconhece que está preso e que, do ponto de vista humano, estar preso não é coisa boa.
É coisa terrível. Aqui está, o grande missionário, o grande teólogo, o pastor, missionário, servo de Cristo, porém preso. Contudo, apesar dessas circunstâncias difíceis, amada igreja, Paulo anuncia várias vezes a obra redentora de Cristo. Aqui está o nosso irmão capturado e preso, contido numa prisão domiciliar, como se fosse um animal enjaulado. Contudo, da perspectiva divina, esse impedimento e essa situação tão terrível resultou na maior expansão do Evangelho. Paulo achava que solto, a probabilidade era ser, não, mas preso, Deus vai fazer o contrário na vida do apóstolo Paulo. Vejamos que isso me parece nas Escrituras que é algo corriqueiro na questão. Acompanhe comigo, por favor, Atos, capítulo 8, versos 1 a 4. Oito, 1 a 4 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Nossa perspectiva, se fosse parar nesse texto, eita, começou perseguição, todo mundo foi disperso, e agora? Cadê a evangelização? Todo mundo correndo da perseguição, com medo, disperso. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande espanto sobre ele, né? O autor está aprendendo aqui, certo? A sua expectativa do que vai acontecer. Saulo, porém, assolava, veja, morte, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava no cárcere. Cadê a divulgação do evangelho? Perseguição, morte, Paulo perseguindo, entre mentes. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, parece que, eu não sei se vocês já viram, e aqui eu vou ousar falar de uma pessoa, né, que eu não tenho tanto conhecimento, não sou tão apaixonado por ele como meu irmão, amigo Elton. Edmundo, jogador Edmundo. Edmundo jogava seu futebolzinho, até bonzinho, né, razoável, só que Edmundo, ele tinha uma, não sei se vocês já perceberam isso, e depois Elton pode até discordar de mim, mas era essa a impressão que eu tinha dele. Edmundo, quando o jogo era mais quente, mais aguerrido, quanto mais o pessoal batia em Edmundo, é que Edmundo jogava, batia para cima, guardado as devidas proporções. A igreja do Senhor não é muito diferente, não. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais bate na igreja, mais ela cresce, mais ela é expandida. Essa é uma prática lá de Atos, e aqui também Deus mostra isso a Paulo. Lá Paulo você perseguia, a igreja crescia. Agora você vai estar preso, mas a obra vai crescer. Mostrando a Paulo o seguinte, entre tantas as coisas, que o evangelho, a expansão do evangelho, a obra redentora do anúncio desse evangelho, não depende de mim e nem de você. Não depende das circunstâncias, depende unicamente do poder que há na mensagem, não importa o lugar, não importa quem seja a pessoa. A mensagem, ela é poderosa para salvar, para transformar, independente de mim, de você, do local, circunstâncias. É isso que está querendo dizer. Paulo tem que aprender isso, Paulo. Ele está aprendendo, ele está se regozijando, nós vamos ver isso lá na frente. Contudo, como eu falei, dessa perspectiva divina, esse impedimento, essa situação resultou na maior expansão do evangelho. Deus faz das situações adversas momentos propícios para a divulgação do evangelho. Eu não sei se eu já contei aqui isso. Eu moro hoje numa região mais, né, o último andar, cobertura, mas eu morava numa avenida, certo? E não me pergunte agora os detalhes, a gente fez uma troca lá, deixou de morar na avenida para morar no morro. Mas a gente tinha uma vizinha lá, que ela era adepta, né, dos Xangô, né, de macumbaria, muitos anos mesmo. Já era uma velhinha, devia ter uns 70 anos. Aquelas imagens lá na casa dela, e ela não permitia que crente fosse até ela, portão, não permitia mesmo, ela não queria ouvir o anúncio do evangelho, não queria. Aos nossos olhos, está perdida, irmãos, não tem jeito não. Ela está lá, um certo dia, fazendo um cafezinho dela, inventou de fazer um cachorrozinho quente,
Cachorro quente tem que ter a salsichinha, né? Foi morder, se entalou e ficou morrendo e engasgada. Socorre para Agamenon Magalhães. Fica lá internada. Você sabe como é que é serviço do SUS? É aquela rapidez para atender, deram aquele primeiro socorro e deixar lá, né? Para acalmar o nervo da senhora. Lá tinha uma irmã da Assembleia de Deus. Cantava mais do que papacapim, do que chorão, do que sabiá. Tão menino na cabeça da irmã, da outra mulher. E ela escutava, e agoniada. Eu sei os dias que ela passou lá, ouvindo esses hinos, ouvindo a pregação dessa irmã da Assembleia de Deus. Dona Dulce entregou a vida a Cristo. Não importa o local, as circunstâncias e quem estava. O importante é que Deus, quando quer salvar, irmãos, Ele faz essas coisas que para nós é loucura. É loucura. Uma salsichinha leva uma pessoa para o hospital. Eu sei que no final das contas, Dona Dulce morreu crente no Senhor Jesus Cristo. Isso é que Deus faz, mostrando que não está em mim e você, o poder da mensagem está em Cristo Jesus. E Paulo usa aqui um termo técnico, quando Paulo diz assim, quero, irmãos, cientificar, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Essa palavra progresso, certo? Ela tem uma ideia de... É como se fosse assim, você tem uma mata fechada, certo? Um local fechado com muitos obstáculos e tem que ir alguém na frente para fazer uma limpeza para que o exército passe, para que o exército progrida no seu avanço. Então Paulo está dizendo assim, tudo que aconteceu, né? Mas o exército, essa minha dificuldade tem servido, tem feito a limpeza para que o evangelho avance em meio às dificuldades que agora já não existem mais, por conta da limpeza, da preparação propícia para o avanço do evangelho, dessa expansão. Ao falar de sua prisão, Paulo não quer a empatia dos filipenses. Paulo não se queixa para manipular as pessoas e provocar pena. Coitadinho, está preso. Também não assume uma postura de mártir. Seu objetivo é que os filipenses se tornem mais confiantes em seu testemunho do evangelho. O propósito dessa notícia sobre a situação de Paulo não era desencorajar os irmãos, mas pelo contrário, era de encorajá-los na propagação do evangelho. A ideia é o seguinte: se eu estou preso e isto tem contribuído para a expansão, imagine vocês que têm a liberdade, que têm toda a facilidade de estar pregando o evangelho. Eu preso, o evangelho não está preso, imagine vocês soltos, como não deve ser. Muito mais expansivo na vida de vocês. Então daqui já podemos tirar uma aplicação. O relato de Paulo deveria ter o mesmo efeito sobre nós. Diante de qualquer resistência ao evangelho, seja na faculdade, na escola, em casa ou com os amigos, nós também precisamos falar a verdade com confiança cada vez maior. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar convictos de que, sejam quais forem as dificuldades que venhamos a enfrentar no nosso testemunho, essas dificuldades não são impedimento para o anúncio do evangelho. José, lançado numa cisterna e vendido como escravo, não cessa de magnificar a Deus e louvar a sua providência. Israel, perseguido por Faraó, logo se fez ouvir um cântico de triunfo. Perdeu sua saúde, mas vê tudo isso como uma forma de glorificar a Deus. Então não importa esses problemas, essas dificuldades, mas deve ser um estímulo para nós, para aproveitarmos para glorificar a Deus. Verso 13, acompanhe comigo, ainda dentro dessa ideia de circunstâncias, o chamado das cadeias, dentro das circunstâncias que não deve demonstrar que nós vivemos para Cristo. De maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Devemos estar cientes que esses sermões, essas pregações de Paulo não foram pregados para grandes multidões, e sim para a guarda imperial, um a um. Paulo vai nos fornecer os detalhes. Vejamos, vai dizer ele, repito, a minha prisão pela causa de Cristo se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana
e de todos os demais. Por 2 anos, Paulo esteve preso com correntes que provavelmente eram estendidas com cerca de 45 centímetros de comprimentos. Essas cadeias estavam presas aos pulsos de Paulo. Paulo vivia sob constante vigilância. Os guardas se revezavam. E desta maneira, muitos deles entraram em contato com este apóstolo dos gentios. O relacionamento de Paulo com Cristo, não apenas seu serviço, tornou-se conhecido de toda a guarda. Pense comigo, havia revezamento dessa guarda, né? Dessa guarda é como se fosse uma SWAT, né? Uma federal, era uma guarda especializada, estava lá preso, se revezavam, certo? Mas Paulo não perdia tempo. Paulo anunciava, está aqui, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Paulo estava testemunhando o porquê ele estava ali. Ele não tinha matado, ele não tinha roubado, não tinha somente anunciado o evangelho do nosso Senhor. Os soldados deveriam ter ficado profundamente impressionados com Paulo. Certo comentarista diz, no mínimo, podia Paulo pregar para 4 homens todos os dias, por causa da quantidade de guardas que mantinham e esse revezamento, toda a guarda pretoriana. Então Paulo não perdeu tempo, se queixou pelas circunstâncias, estava lá, pregando, certo? Imagine comigo, irmãos, às vezes, sei lá, Deus pode nos levar, né, a morar num local que às vezes não é do nosso agrado, certo? Mas ali é um momento que nós temos de evangelizar, que talvez de outra forma o evangelho não possa entrar. Pense comigo, vamos aqui fazer o reverso. Pense comigo, Elton falou aqui uma vez, lá no Paiva, né? Um local difícil, né? E aqui eu vou pegar o exemplo dele. Pense comigo, ele botando Uber, colocando Uber, viajando, né? Fazendo essas viagens de Uber. Alguém que mora lá no Paiva. Talvez Elton, não sei, aqui ó, possa se sentir preso. Mas, rapaz, eu queria estar estudando, né? A gente que gosta de estar lendo, né? Mas às vezes o Senhor diz assim para nós: eu não quero que você se tranque numa torre de marfim, não, meu filho. Vá dirigir, vá ganhar o seu dinheiro e certamente aqui ou colar ele tem anunciado o evangelho, a oportunidade. Ele não pode perder tempo, se queixar e dizer assim: eu queria estar fazendo isso, era melhor estar estudando. Talvez ele pode ter dito isso, não sei do seu coração, mas nem sempre, irmãos, o nosso desejo condiz com aquilo que Deus quer para fazer nas nossas vidas, para levar o evangelho ser anunciado para outras pessoas que de uma forma geral não tem essa oportunidade de ouvir devido ao status, devido ao local, condomínio fechado. Mas Deus nos dá essas condições de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim também: e de todos os demais. Faz referência a toda a família imperial, aos habitantes de Roma. Pense comigo, Paulo está lá pregando. Os guardas começam agora também a ouvir, certo? E também começam a falar: rapaz, tem um homem ali, né, preso, não está preso por nada, testemunho. E agora o tiro lá do César, do imperador, e daqueles que prenderam Paulo, sai pela culatra, né? Porque agora não podia com facilidade o evangelho entrar ali naquele local, mas por conta de Paulo estar preso, Paulo agora, o evangelho está sendo pregado. Veja comigo um pouquinho lá na frente, Filipenses 4:22. Diz assim, ó, Filipenses 4:22, é o penúltimo versículo: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, o evangelho conseguiu entrar lá na casa de César, quer seja diretamente por o que está acontecendo aqui, seja pela guarda pretoriana anunciando. Mas veja como é que Deus faz. Não importa o quanto seja ruim a nossa situação, Deus pode nos usar para levar adiante sua palavra em tais circunstâncias. Em que aspecto, irmão e irmãs, nessa noite de sua vida, você se sente limitado? Será que é o trabalho com a jornada de 8 horas e você diz assim: não tenho tempo de evangelizar, 8 horas de trabalho? Ou talvez você se sinta preso em casa com crianças pequenas. Talvez seja um Uber, e aqui eu pensei em Elton, e passe muitos dias preso no carro, pegando cliente após cliente. Talvez seja um aluno do ensino médio, você, aluno, jovem, adolescente,
limitado por seu horário escolar. Seja qual for a situação, você pode vê-la como uma oportunidade de dar testemunho de Cristo. Que se não fosse por essas circunstâncias adversas, talvez você não poderia. Talvez eu não possa evangelizar no colégio, mas você que está estudando, você pode dar um testemunho lá do poder gracioso de Cristo Jesus. Ao invés de estar se queixando, rapaz, é tanta cadeia, é tanta matéria, é o corre-corre, é mãe cobrando. Aproveite esses momentos, está lá, de anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu vou viver para Cristo, irmãos? Como é que eu posso viver? Não importa as circunstâncias. Preso, solto, no hospital, anuncie o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncie o evangelho. Segundo, é servi-lo, não importa as pessoas. Isso está do verso 14 ao verso 18. Verso 14 diz: e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O nosso irmão Paulo explica, ainda que em consequência da sua prisão, os crentes em Roma agora têm muito mais ousadia e coragem para falar de Cristo. Vai dizer ele, a maioria dos irmãos, não todos, mas a maioria, confiando no Senhor por causa da minha prisão, tem mais coragem para falar a palavra de Deus, sem medo. Caso Paulo ficasse calado em sua prisão, poderia ter desestimulado esses irmãos. Talvez o medo tivesse tomado conta das mentes desses irmãos, mas não é o que acontece, irmão. Paulo, mesmo preso, não deixa de expor o evangelho, e isso estimula os irmãos que estão livres para falar com mais ousadia, sem medo, a palavra de Deus. Ele pega o exemplo de Paulo. Rapaz, Paulo está preso, está lá, pode ser condenado a qualquer momento, ou não, sabia qual era a sentença, se Paulo fosse condenado, qual era a execução, certo? Então, ele diz assim, Paulo está preso, isso Paulo está lá anunciando, rapaz, isso deve estimular, isso deve ser um exemplo para nós. Porém, irmãos, infelizmente, esse estímulo, como vai dizer o texto, não alcançou todos os irmãos, diz lá, a maioria dos irmãos. Seu exemplo de testemunho ousado inspirou, motivou os crentes a serem mais sinceros ao compartilhar o evangelho. Em vez de tomar uma decisão mais baixa, mais acanhada, porque seu líder estava acorrentado, a maioria dos crentes sentiu inspirado pela coragem de Paulo. Eles estavam se levantando corajosamente por Cristo e confiando nele como nunca havia feito antes. Podemos dizer, amada igreja, que não foi Nero que ateou fogo em Roma, foi Paulo. A prisão de Paulo ateou fogo em Roma com o santo evangelho. A guarda pretoriana está sendo resgatada para a fé em Jesus. A palavra se espalhou dentro da própria casa de César. Não é mais César que é o Senhor, e sim Cristo o Senhor. Além do mais, o povo lá está na rua, pregando o evangelho, dando testemunho do Senhor. Isso tudo por causa da prisão de um homem. A igreja em Roma está imbuída de uma ousadia nova para falar a palavra de Deus sem temer os homens. Uma aplicação, irmãos, que podemos tirar disso. Aprendemos com isso que um crente em chamas pode transmitir a milhares uma ousadia renovada para dar testemunho de sua fé em Cristo. Pense no quanto Deus pode usar você para influenciar outros crentes a defenderem a causa de Cristo, da mesma maneira como fez aqui. Quando você se levanta para dar testemunho dele, outros são estimulados a fazer a mesma coisa. Nesta noite, você será um imitador de Paulo e dará seu testemunho de fé em Cristo abertamente? Será que as circunstâncias ou as pessoas vão bloquear seu testemunho? Ou isso será uma mola propulsora para você enaltecer e embelezar? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui já.
Mas o verso 15 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém fazem de boa vontade. Veja, irmãos, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que dentro da maioria dos irmãos, tá bom, do verso 14, alguns proclamam por inveja, outros os fazem de boa vontade. Porém, eu caridosamente quero discordar desses que fazem esse tipo de análise, tá bom? Por quê? É simples. Porque o verso 14, quando Paulo diz lá no finalzinho, eles ousam falar. O verbo lá no grego é a ideia lá de falar mesmo, você falar diariamente. A palavra lá usada é falar. Falar. Porém, quando Paulo diz assim, alguns efetivamente, quando ele usa aí, não sei se na sua Bíblia tem proclamam, esse verbo usado aqui é usado em todo o Novo Testamento, e a gente já deu aqui no culto de doutrina, é para se referir a alguém que foi chamado, comissionado. É uma proclamação oficial, formal. O que Paulo está dizendo aqui é que os crentes no verso 14 anunciavam, mas a liderança, alguns da liderança faziam isso por inveja. Porém, dentro dessa liderança, outros faziam de boa vontade. Bom, quero que vocês entendam isso, certo? Todo pregador tem seus críticos na igreja. Calvino foi exilado de seu púlpito em Genebra, apenas 2 anos depois de assumir. Assumiu 2 anos, estava Calvino para fora. Depois de um tempo chamaram, né? Eu acho que disseram assim, ruim com ele, pior sem ele. Traz Calvino de volta. Aí trouxeram Calvino. Jonathan Edwards foi demitido de seu cargo de pastor por votação de uma assembleia, depois de 22 anos de pastorado. Foi expulso da igreja. Não foi diferente com Paulo. Outros ministros na capital ficaram com inveja de Paulo. Vai dizer ele. É verdade que alguns pregam a Cristo, até mesmo por inveja e discórdia. E aqui eu estou explicando que não é esse grupo do verso 14. Aqui é um grupo específico. São a liderança da igreja. São os pastores, os homens que estavam à frente do rebanho do Senhor. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: eles não pregavam falsas doutrinas, porque às vezes a gente escuta certos comentários assim. É muito comum, né? Você tem esses pastores coach, né? Que diz assim, que você é o centro do universo, é o centro do coração de Deus, tal. E aí você faz alguns comentários, rapaz, a Bíblia não apresenta dessa forma. Aí diz assim, o que importa é que Cristo está sendo pregado. E usa esse texto aqui para validar esses pastores modinhas de hoje, né? Que querem agradar o coração do povo. Porém aqui não tem nada a ver com isto. Porque vejam, embora as motivações, aquilo que o escrito de Paulo vai tratar isso é a motivação. Eles estão pregando fielmente, certo? Eles são os embaixadores e proclamavam com autoridade e publicamente o único nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles não pregavam falsas doutrinas, eles não estão pregando um falso evangelho. Porém, enquanto eles estão proclamando o verdadeiro evangelho, por outro lado, não estão fazendo com as motivações corretas. O problema não era a mensagem, mas a motivação. Vemos aqui 2 grupos. O primeiro consistia daqueles que estavam proclamando Cristo por inveja ou porfia. Não se deve esquecer de que em Roma, como eu falei logo no começo, já existia uma igreja muito antes de Paulo ali chegar, irmãos. É possível, portanto, que esses pregadores, essa liderança, agora, porque Paulo está preso, né? Eles se sentiram acuados com a presença do apóstolo Paulo. Parece que a presença de Paulo parece que diminuiu, ofuscou o brilho desses pregadores, certo? E agora eles veem Paulo preso e isso tem servido para propagar o evangelho. Então esses homens agora ficam enciumados, e querem trazer desagrado para Paulo. Repito, o problema não é a mensagem, mas a motivação. É possível, portanto, que certos pregadores em Roma
tinham alcançado um certo grau de destaque entre os irmãos. Lembre-se que já existia uma igreja. Com a chegada de Paulo, e especialmente com a divulgação de sua fama por toda a cidade, está preso ali o apóstolo. É fácil perceber que esses líderes já estavam começando a perder um pouco de seu prestígio, e isso despertou nele inveja. Chegou essa informação de Paulo: Paulo está preso, certo? Paulo podia receber visita, então alguém chegou para Paulo lá e disse: olha, alguém está lá, certo? Pregando o evangelho. Porém, estimulados do Senhor, esses irmãos estão pregando, mas o verso 15, alguns proclamam isso por inveja. A liderança, Paulo é sabedor disso. Esses líderes estavam começando, como eu falei, perder um pouco da sua fama, do seu prestígio, e isso despertou nele essa inveja. A inveja da autoridade apostólica, do intelecto extraordinário de Paulo, do seu exemplo de vida, e o resultado disso foi discórdia. Está lá no verso 17 que nós vamos ver já já. Aplicação, irmãos, mais uma para nós. É comum, é muito comum, certo? Nós, principalmente nos pastores reformados mesmo, né, que entendem o papel, o ofício do pastor, é comum nós ouvimos assim: pastor tem que ter coragem, ele não tem que dizer aquilo que a igreja quer, mas o que a igreja necessita. Vocês já ouviram isso? É muito comum a gente ouvir isso. Não devemos ter medo, não devemos citar os nomes dos hereges, e por aí vai. Isso de todo não é mentira, isso é parte de uma verdade. Uma das qualidades do pastor, de um bom pastor, é ser fiel, ser verdadeiro naquilo que expõe. Mas tem outro problema: se for só isso, esse pastor vai ter problema na vida, porque o nosso catecismo mesmo diz que a verdade, ela deve ser dita no tempo oportuno. Você não pode estar dizendo a verdade à toa, com motivações erradas. Então, além de ter coragem, ousadia para falar a verdade, um pastor deve ter sabedoria, irmãos, de como dizer na hora certa de falar. Veja que essas pessoas aqui, eles não estavam proclamando um falso evangelho. Paulo não está batendo palma para eles, dizendo assim: deixa eles pregar um falso evangelho. Não, Paulo está dizendo assim: eles estão pregando verdadeiramente, motivações erradas. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque se você for ler Coríntios, Gálatas, quando o evangelho está sendo negociado, Paulo bate. Paulo não tem medo. Aqui não é o evangelho, é a fama de Paulo. É como se Paulo está dizendo assim: eu estou pouco me lixando para a minha fama, o importante é que o nome de Cristo seja pregado. Deixa eles falar mal de mim. Ele está pregando Cristo verdadeiramente, fielmente, é o que importa. Veja só, outra coisa interessante é que Paulo não cita o nome aqui dessas pessoas. Acompanhe comigo, por favor, abra a Bíblia, primeira carta a Timóteo 1:20. Primeira carta a Timóteo 1:20. Paulo vai dizer assim, ó: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo aqui é corajoso, está dizendo nome. Veja comigo, segunda carta 4:14. Segunda carta 4:14. Novamente Paulo vai dizer assim, ó: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então Paulo tem coragem para falar, para dizer nomes, para dar os nomes dos hereges. A questão é, por que aqui Paulo não diz? Será que ele não sabia? Ou será que ele sabia e talvez ele não quisesse citar nomes, pois talvez citando nomes traria mais prejuízo do que o avanço do evangelho? Um pastor, irmãos, precisa ter coragem, sim, é verdade, mas também sabedoria. Semana passada, ao expor esse mesmo capítulo, verso 9, que diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. E eu disse lá que Paulo, ao orar sobre isso, certo? Ele fazia que os irmãos amassem uns aos outros
e tivesse sabedoria, discernimento em relação às pessoas e situações. O verdadeiro amor, eu disse lá, requer discernimento aguçado para perceber, as verdadeiras necessidades das pessoas em situação da vida real. Pleno conhecimento, do verso 9, não se refere ao mero conhecimento, acúmulo de informações, mas significa o entendimento da vida das pessoas, que vem de um coração que consegue perceber suas necessidades mais íntimas e sabe qual é a melhor maneira de supri-las. O amor tem de ser criterioso. Quando Paulo diz um profundo discernimento ou percepção, lá também eu disse que isso é fruto de uma experiência, uma capacidade da mente e do coração, para distinguir não somente entre o bem e o mal, mas também entre o que é importante e trivial, e apreciar tudo o que for espiritualmente belo. Paulo está pegando isso do verso 9 agora, e está executando na sua própria vida. Ele está sabendo separar o que é importante e o que é trivial. O que é importante é que o evangelho seja pregado. O que é trivial é que eles me honrem, me respeitem. Não tem problema não. O importante, meu filho, não é que meu nome cresça não, é que o nome de Cristo apareça e o meu diminua. Paulo está aplicando isso agora, irmãos. O que ele disse no verso 9, está aplicando aqui no verso 15, ao não citar o nome dessas pessoas. Alguns estudiosos vão dizer que talvez Paulo, ao omitir isso, não foi falta de coragem, foi sabedoria, porque possivelmente traria mais danos do que benefícios, irmãos. Então, a gente tem que ter a liderança, os pastores, os presbíteros, os seminaristas, os futuros oficiais da igreja, essa sabedoria, irmãos. E isso não se aprende lendo livros tão somente, isso se aprende nas circunstâncias da vida, irmãos. Elton falou uma coisa aqui de manhã e eu quero repetir: a vida humana, a relação humana é muito complexa, irmãos, para a gente reduzir a questão financeira, dizer assim, o irmão está daquele jeito porque está desempregado. Ou seja, você reduziu o problema do irmão à situação financeira. O irmão começa a trabalhar, fica pior. Por quê? Porque o ser humano, ele não só é a questão financeira. Aí você diz assim, ele está assim, é falta de uma namorada. Você reduziu ao emocional, né? A relação. Aí ele tem, fica pior. Então, o ser humano, ele é muito complexo para nós estarmos reduzindo, fazendo esse tipo de redução. Como é que a gente aprende isso? Pedindo sabedoria a Deus, de como aplicar as verdades no momento certo, ser criterioso. Paulo estava honrando esses ministros, irmãos, a despeito de suas fraquezas. Ele não precisou citar os nomes desses pregadores. Paulo estava honrando. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Nós muitas vezes temos muita facilidade de criticar os pastores. Muita facilidade. Eu me lembro que eu estava num simpósio, que eu vou todo ano, e um pastor lá, ele disse uma coisa, né? Foi provocativo, um pastor presbiteriano, foi provocativo, fazendo um tipo de acusação aos pastores de uma outra denominação que lá estavam. E os pastores que lá estavam, dessa outra denominação, ficaram tudo irritados e queriam conversar com esse pastor. Um pastor mais experiente, já esteve aqui pregando, disse assim, ninguém vai te falar nada. Ninguém fala nada. Que evangelho é esse? Se ele está errado, e agora a gente vai, todo mundo agora partir para cima, não. Calma, deixa, vamos orar. Irmãos, depois o organizador do evento foi lá, conversou com o pregador, para ele se retratar. Foi lá, conversou com os pastores da denominação, pediu perdão. Na gravação, você não vai perceber isso, que toda essa palestra é gravada, eles cortaram isso, porque viram que o pregador não foi sábio. É isso, irmãos, que Paulo está tentando dizer aqui. É que nós devemos honrar os ministros. Ele não honrou esse homem, mas o outro organizador honrou os ministros, a despeito das discordâncias que foram lá estabelecidas. Verso 16. O segundo grupo, como eu falei, 2 grupos, Paulo vai dizer lá, no verso 15. Uns proclamam por inveja, outros, porém, fazem de boa vontade. E agora Paulo vai dizer, estes que fazem por boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Esse segundo grupo consistia daqueles que eram motivados pela boa vontade, que a essência dessa boa vontade era o amor por Paulo
e pelo evangelho que ele proclamava. E é evidente, amada igreja, das palavras que vêm a seguir. Vai dizer: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Paulo já tinha dito isso lá no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. Paulo não só anunciava, como também era um defensor desse evangelho. Esses irmãos reconheciam que foi o próprio Deus, em sua soberania, que havia comissionado o apóstolo para pregar e defender o evangelho. E perceberam que mesmo Paulo preso, Paulo permanecia fiel à mensagem salvadora, à graça salvadora. Eu queria pedir agora a Davi, para vocês entenderem. Davi? Ok. Veja, irmãos, isso aí chamado, e eu vou pedir licença, aqui não há nenhuma soberba da minha parte, é para vocês entenderem o que é que Paulo, na mente de Paulo, o que é que está, quando ele fez a estrutura. Isso é automático, sabe, na mente dos escritores da Bíblia. Eles não pensavam assim: peraí, eu vou fazer isso para dar certinho. Não, faz parte da cultura, né? É uma estrutura. Isso aí é chamado um X, quiasmo, é uma letra grega, um X, que ele quer ressaltar o seguinte: o que está no verso 15 e no verso 16 e 17. No verso 15, uns fazem por inveja e rivalidade. Por quê? Por causa da sua ambição pessoal. No verso 15, 16 e 17. Outros fazem por amor, de boa vontade. Paulo está querendo fazer esse contraste, certo? Inveja por causa da ambição, amor de boa vontade. É isso que está aqui contido está aqui escondidinho aqui nos versos 16 e nos versos 17. Pronto, tá vendo? É só isso que eu queria mostrar, para vocês entenderem o que está por trás disso aí. Finalmente, verso 17, verso 18, verso 17 diz assim: que aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. As motivações importam. Paulo volta a falar do primeiro grupo de pregadores invejosos. Embora louvasse a Cristo com palavras, usavam o ministério para se autopromoverem. Exaltavam a Cristo somente para exaltarem a si mesmo. Esses pregadores têm intenções perversas quando atacam Paulo, pensando assim que pode aumentar o sofrimento das minhas prisões. Esse sofrimento é possível que seja uma tentativa de envergonhar Paulo, colocando a opinião pública contra ele. Queria manchar a reputação do apóstolo. As aflições de Paulo não lhe importavam, nem um pouco, contanto que seus próprios interesses mesquinhos fossem feitos, irmãos. Ele estava querendo, esses pregadores não estavam nem aí para Paulo. Eles queriam se aproveitar do momento da prisão de Paulo e escarnecer disso para se ficar notório a sua liderança. Eles buscavam o louvor dos homens. Paulo buscava louvor a Deus. Amada igreja, as motivações de cada crente envolvida no ministério são criticamente importantes para Deus. O que importa não é somente o que dizemos e fazemos, mas por que fazemos. Jonas Madureira, um pastor da Igreja Batista, ele postou um negócio um dia desse aí, e eu compartilhei. Foi o seguinte: talvez não seja literal para falar dele, mas eu estava querendo dizer o seguinte: perguntaram a ele quantos livros ele lia. Ele disse assim: não me preocupo com isso, eu não conto. Ele fez conselho que eu dou: não seja motivado pela quantidade de livros, se deleite naquilo que você está lendo. Essas palavras de Jonas. Aí eu peguei isso, dei um print e coloquei lá no meu status. Uma irmã, colega minha, amiga, que todo final de ano ela coloca lá os 50, 60 livros que ela lê. Ficou revoltadazinha, disse assim: você pode colocar, você pode divulgar sem necessariamente estar com a motivação errada. Eu digo: eu não sei, eu não estou aqui para examinar as suas motivações. Eu apenas acho que final de ano, Facebook é a praça pública lá daqueles fariseus, que faziam orações nas praças públicas para serem vistos. Eu digo: certamente vocês já receberam o galardão de vocês. Uma vez perguntaram a mim, Leonardo Bruno Galdino, até ver se tu
cheio de onda, as palavras dele, porque ele perguntaram assim: e aí, Wendel, quantos livros tu lesse? Aí eu digo: agora, tirando a revista Caras, eu só me lembro de ter lido 2 gibis da Turma da Mônica, não lembro mais outros. Por quê, irmãos? Irmãos, sinceramente, virou uma atração agora. As pessoas querem se refugiar na sua torre de marfim, para final de ano dizer assim: eu li 30, li 40, as motivações dos nossos corações. Nossos corações é muito enganoso, irmãos. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso, da vaidade dos nossos corações. É feito, eu sempre digo, né? Às vezes os colegas fazem mestrado, aí passa, aí bota lá: glória a Deus, passei. Mas muito desse eu sei que está por trás, e alguns que postaram isso já tinham tentado 2, 3 vezes e foram reprovados. Mas das vezes que eles foram reprovados, eles não colocavam lá: fiz a prova e não passei, glória a Deus. Mas quando passou, ele botou: fiz a prova e glória a Deus. Entre linhas: eu fiz a prova, passei, glória ao meu nome. É isso, irmão. As motivações nos enganam. A gente tem que ter muito cuidado do nosso coração. Pense no bichinho traiçoeiro, é o nosso coração. Nosso coração é mais traiçoeiro, irmão, do que cachorro fila. Entendeu? Cachorro fila, pelo menos quando eu criei 2, quando a gente saía de casa, a gente tinha que mostrar o tipo da roupa que estava, ele cheirar para sair. Porque se você saísse com o tipo de roupa, ele visse. Quando você voltasse com outra roupa, ele atacava. Ele fez isso comigo, quase que estraçaram o meu braço. Traiçoeiro. Nosso coração é muito mais traiçoeiro do que esse animal. A gente tem que ter muito cuidado. Finalmente, terminando, verso 18. Nisso me regozijo. As circunstâncias difíceis, preso. Se hoje prisão é ruim, imagine naquela época. Pessoas acusando Paulo, usando o evangelho para macular a imagem de Paulo. Mas sabe qual é a resposta de Paulo? Verso 18. Todavia, o que importa? É uma pergunta, e ele responde: uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto eu me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A resposta do nosso irmão diante desse conflito é realmente notável: eu me regozijarei. Que testemunho, irmãos, deste homem, até mesmo na prisão, alvo de rivalidade, com a reputação sendo manchada, Paulo se regozija no Senhor. Esses ministros estavam usando uma máscara religiosa, fingindo ser piedosos, mas a aparência era puro fingimento para enganar e manipular as pessoas com uma penetrante sabedoria e discernimento. Paulo enxerga a realidade, arranca a máscara e expõe a verdadeira intenção desses homens. Paulo se refere ao segundo grupo de maneira totalmente oposta, afirmando que eles pregam por verdade e não por hipocrisia. Apenas, irmãos, motivações puras e genuínas é que verdadeiramente exaltam Cristo. Durante toda essa intensa provação, Paulo continua a focar, a se concentrar em Cristo. Para Paulo, a prioridade é sempre Cristo. Pouco lhe importa o que lhe acontece ou o que dizem dele, contanto que o Senhor seja glorificado. O progresso do Evangelho é tudo para Paulo. Apesar da provação, Paulo se regozija, porque Cristo está sendo proclamado. Finalmente, algumas aplicações gerais para nós. Você, irmão, irmã, adolescente, que está aqui nesta noite, faça uma lista hoje das dificuldades que você está enfrentando neste exato momento. Desemprego, saúde, sei lá, calor demais, você não tem um ar-condicionado, seu ventilador quebrou, aí você pegou outro, quebrou, não sei, dificuldades. De que forma essas dificuldades poderiam ser usadas por Cristo para fazer avançar a obra do reino? Todos nós somos assediados por pessoas que querem roubar nossa alegria. O fato de sermos cristãos não nos dá imunidade contra dificuldades da vida. Há pessoas que são postas em nossas vidas e que ameaçam tirar nossa alegria. É por isso que devemos focar em Cristo. Se você se regozija em meio ao sofrimento, quando vê que o nome de Cristo está sendo exaltado, será que você se regozija mesmo? Você se preocupa mais com a sua reputação
ou com a reputação de Cristo. Seja o que for que estejamos enfrentando, amada igreja, precisamos regozijar no Senhor quando vemos que nossa adversidade está fazendo o Evangelho avançar. Precisamos reconhecer que não vivemos para ter conforto. É falsa, é diabólica, é perversa a teologia da prosperidade. Deus não nos chamou para ter conforto. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres santas e santos. Precisamos reconhecer, repito, que não vivemos para ter conforto, e sim para fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Essa deve ser a nossa meta, e não conforto. Lógico que o Evangelho não exclui você ter o conforto. Se fosse assim, nós não estaríamos preocupados em colocar bancos confortáveis. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos cidadãos do céu e anunciarmos o Evangelho, e o nome de Cristo seja proclamado.